Brechas espirituais. Antigamente, as cidades eram cercadas por muralhas. Elas serviam como defesa para proteger os habitantes de invasores. Essas muralhas tinham soldados vigilantes para que ninguém pudesse acessar a cidade. À noite, quando o inimigo queria acessar a cidade, ia até um lugar onde não tinha nenhum soldado e, pouco a pouco, retirava uma pedra. Toda noite abria-se de pouquinho uma brecha, para que assim ele pudesse acessar a cidade. Essa cidade, com suas muralhas, representa a nossa vida. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você sabe exatamente o que são brechas? São entradas que permitimos em nossas vidas por meio de pecado, práticas ocultas ou mágoas não resolvidas. Deus entra pela porta que a gente abre, o diabo pela brecha que a gente não fecha. Demônios existem e para entrar na tua vida, eles precisam de brechas. Vamos ver algumas brechas espirituais que dão legalidade ao inimigo agir. Pecado grave não confessado. Eu sei que estou pecando, mas mesmo assim continuo no erro. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Falta de perdão. Guarda rancor, dá vantagem ao diabo e impede que as nossas orações sejam atendidas e as ofertas aceitas por Deus. Vida de imoralidade. Práticas como pornografia, adultério, prostituição, fornicação, relação sexual antes do casamento, trazem destruição espiritual. Em Efésios 5, 3 a 15, a Bíblia diz que a imoralidade sexual, a impureza e a ganância não têm lugar no meio do povo santo. Envolvimento com o ocultismo. A Bíblia diz que os demônios usam a astrologia, a adivinhação, os médiuns espíritas e os videntes para enganar as pessoas. Gálatas 5, 20 a 21 diz que quem pratica feitiçaria, idolatria e outros pecados semelhantes não herdará o reino de Deus. Palavras negativas e maldições. O que falamos tem poder, e as palavras de maldição podem abrir portas para o inimigo. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12, 36, 37. Exemplos de palavras negativas. Eu sou um idiota, não faço nada certo, estou sempre errado, eu não me sinto preparado para tal coisa. Ídolos e objetos consagrados. Imagens de culto pagão, amuletos ou objetos de rituais. A Bíblia proíbe a adoração de ídolos e objetos consagrados. A adoração de bens como casas, carros, adoração de coisas intangíveis, filhos ou um relacionamento afetivo. A adoração de avareza é idolatria, pois os objetos do desejo cobiçoso passam a ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Amizades e entretenimento que promovem o pecado podem nos afastar de Deus e tornar vulneráveis. Incredulidade e dúvidas. Não crer em Deus e em Sua palavra impede a ação do Espírito Santo. Orgulho e arrogância. O orgulho foi a causa da queda de Satanás, e quem anda nesse caminho está vulnerável. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Provérbios 12, 22 diz: O Senhor abomina os lábios mentirosos e se compraz nos que agem com sinceridade. Ira, raiva. Não devemos alimentar esses sentimentos. A ira pode abrir caminho para o pecado, destruindo relacionamentos e nos afastando de Deus.
Coisas que entram na tua casa pela TV, internet, desenhos, séries, que fazem com que crianças e jovens se cortem ou cometam suicídio. Jesus nos deu autoridade para fechar essas brechas e expulsar todo o mal. Voltando lá no início, quando falei dos muros, reconstruí-los significa fechar as brechas, quebrar toda a legalidade que o inimigo pode ter sobre nós e nossa família. É preciso reconhecer nossos pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões, brechas, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Diante dessa palavra, você tem uma decisão a tomar. Ou você confessa e abandona o pecado, tirando do inimigo toda a legalidade, fechando toda a brecha, ou continua ocultando o pecado, consciente que tua vida não vai prosperar.